Olá, como vai? Quem fala aqui é Antônio Kulife, da DIP. E como combinado, vamos para a nossa primeira aula sobre mercados de derivativos. Primeiramente, vamos falar sobre opções, né? E as opções nós dividimos em dois módulos, porque o primeiro deles é para a gente inserir o conceito, né? Para deixar bem fixo o conceito de opções. E aí, o segundo módulo, nós vamos falar sobre a precificação. Então, como é que eu avalio se o preço de uma opção é justo ou não, né? Ou se ela está cara ou barata. Então, vamos começar, vamos olhar um pouco o índice. Então, vamos falar sobre a definição de opções, depois nomenclatura, tipos de opções, exemplos e, por último, mostrar como é que nós encontramos esses ativos no Saxo Trader Go. Bom, então, começando pela definição. Aqui eu coloquei duas definições que é para a gente repetir bastante e ficar bem claro isso. Então, são contratos negociados entre os investidores, né? Então, sempre que tem uma pessoa comprando, você tem uma outra pessoa vendendo, né, esse título, e que dão direitos aos compradores e obrigação aos vendedores por um tempo determinado sobre um ativo de referência. Então, sempre que você compra uma opção, você tem uma contraparte te vendendo essa opção e quando você compra esse derivativo, você vai possuir um direito sobre um ativo de referência por um prazo determinado, né? E vamos dar uma olhada na segunda definição. Então, essa é mais técnica. Opções são derivativos financeiros vendidos de uma parte para outra que dá o direito ao detentor de comprar ou vender o ativo objeto no preço acordado por um período determinado. Então, vamos olhar cada uma das características desse ativo aqui. Quando você compra a opção, e aí nós vamos ver que acabamos de falar, você tem o direito sobre um ativo objeto. O ativo objeto, ele é, por exemplo, se você tiver uma ação da Petrobras, uma opção da Petrobras, ele é a própria ação da Petrobras. Se você tiver uma opção de S&P 500, o ativo objeto é o S&P 500. Então, o ativo objeto é o título da qual a opção se deriva. Então, você vai ter um direito sobre esse título. Agora, se o seu direito é de compra ou de venda no ativo, vai depender do tipo de opção que você comprou. E aí nos próximos slides nós vamos passar pelos tipos de opções e isso vai ficar mais claro. O ativo objeto, acabamos de falar, né, quem é. E o preço acordado é o preço de referência que você está negociando ali no momento da compra da opção. Então, por exemplo, se você quer comprar o Petrobras a $10, né, para daqui a um mês e hoje ela custa 9, 10 é o seu preço de referência, mas você pode escolher comprar Petrobras a 9, você pode escolher comprar Petrobras a 8, né? E isso você preenche na hora de comprar a opção, isso vai ficar mais claro, né, nos próximos slides. E você escolhe o período também que você quer ter esse direito. Então, por exemplo, eu quero ter o direito de comprar ações para daqui 30 dias, ou se não 60 dias, 90 dias, né? Você que escolhe isso vai depender do time de cada operação, né? Bom, vamos ver um pouco da nomenclatura. Então, ativo objeto é o ativo da qual a opção deriva. Vencimento é o prazo, né, que você vai ficar que você vai ter o direito. E agora o tipo da opção, nós temos basicamente dois tipos de opções, que é a call e a put, né? A call, você vai ter o direito de comprar o ativo objeto. Então, se você quer comprar S&P 500 para daqui 30 dias, né, você tem que comprar uma call. Agora, se você quer ter o direito de vender um ativo objeto daqui 30 dias, você precisa comprar uma put. E nós vamos repetir esses conceitos também nos próximos slides para ficar mais claro.
O strike, ele é o preço de referência do contrato, né? Então, no exemplo que eu tinha dado da Petrobras ali, se você quer comprar a Petrobras a 10 dólares daqui 30 dias, 10 é o seu preço de referência, 10 é o seu strike, né? O prêmio é o preço da opção. Então, por exemplo, eu quero ter o direito de comprar um meu ativo objeto por 30 dias, né? Mas eu preciso pagar um preço por isso. Eu preciso pagar para ter esse direito. E aí que entra o prêmio da opção. E aí o estilo da opção no mercado americano são todas opções americanas, né? No mercado brasileiro, ainda nós temos opções americanas e opções europeias, né? O que isso significa? Na opção do tipo americana, e isso você vai ver na boleta do Saxo quando estiver preenchendo, significa que você que tem o detentor, que você que é o detentor da opção, pode exercer o seu direito a qualquer momento durante o prazo de vigência dela. Diferente da europeia, onde você só pode exercer o seu direito no último dia, né, de prazo dessa opção. Então, só no vencimento, você só pode exercer a opção europeia no vencimento. No mercado brasileiro, as puts são europeias e as calls são americanas. Na plataforma do Saxo Bank, todas as opções são americanas e você pode exercer o seu direito tanto na call quanto na put quando quiser. Bom, e agora vamos falar um pouco dos tipos de opção. Vamos falar primeiro da call. A call, como a gente já falou, ela te dá o direito de compra sobre um ativo objeto. E quem compra uma opção do tipo call possui o direito de compra do tipo objeto no preço de referência. Preço de referência que é o strike. E aqui eu vou passar um exemplo de call. Então, eu puxei esse exemplo aqui da Apple, né? Ela estava custando 169 dólares e 5 centavos. E aí eu busquei por uma call de strike 170 em um vencimento de 29 dias. E aí eu fui ver quanto que ela estava custando. Ela estava custando 3,60. Então, para eu poder comprar ações da Apple a 170 por 30 dias, eu preciso pagar 3,60 por opção. E o estilo dela era americana. Então, o que esse investidor que buscou por essa call espera? Ele espera que as ações da Apple em 30 dias superem esses 170. Né? Se as ações da Apple estiverem a 180, né, depois de 30 dias ou nesse meio tempo, ele vai ter o direito de comprar a 170. Né? Então, no caso de uma alta nas ações, o detentor da call é beneficiado. Então, sempre que uma pessoa tem uma call, ele quer que o mercado suba. Né? Sempre que você está comprado em uma call. E aqui a setinha para cima. Agora vamos ver o raciocínio para put. Então, quem compra uma opção do tipo put possui o direito de venda do ativo objeto no preço de referência, no preço strike. Então, novamente um exemplo aqui, em cima da Apple também. Eu peguei a call e a put no mesmo strike aqui, 170 da Apple. Né? Então, a Apple estava 169,05 e aí eu quis ver quanto que custava uma put de strike a 170 e uma call. Então, a call foi o exemplo passado. E agora na put, no strike 170, também para 29 dias, ela custava 4,29. Estava um pouquinho mais cara, porque a Apple também estava abaixo aqui de 170. Então, se esse investidor quer vender as ações da Apple por 170, ele está esperando que o mercado vai cair. Se a Apple cair, por exemplo, para 160,
ele ainda assim, dentro desses 30 dias, pode vender o ativo por 170. Então, ele se protege de uma baixa do mercado. Se o mercado começa a cair, ele tem o direito de vender a 170. Então, é por esse motivo que no caso de uma queda nas ações, o detentor da put será beneficiado. Então aqui a gente já consegue ver que se você está prevendo que o mercado vai subir, você precisa focar em opções do tipo call. Agora, se você prevê uma queda no mercado, você, para se proteger, né, precisa comprar opções do tipo put. E aqui a setinha para baixo. Então, o detentor da put quer que o mercado caia. Como é que fica o gráfico de lucro e prejuízo, né? Então, de uma call. Você tem essa região aqui é lucro e prejuízo, né? Profit loss, e aqui o preço da ação. Quando eu compro uma call, eu pago o prêmio por ela, né? Que era 3 e pouquinho ali na call da Apple. Se a Apple subir, ela pode me dar um lucro ilimitado. O quanto a Apple subir para cá, a minha opção continua se valorizando, porque eu vou ter o direito de comprar a Apple a 170, no exemplo que eu dei anteriormente. E aí, se esse mercado continua subindo, por exemplo, se a Apple vai para 180, se ela vai para 190, se ela vai para 200, eu continuo com o direito de comprar a 170. Por isso que o meu lucro é ilimitado aqui para cima. Agora, esse prejuízo aqui, ele é referente ao preço que eu paguei na opção. Então, por exemplo, eu tenho o direito de comprar a Apple a 170, mas as ações caíram e aí ela foi para 150. Ninguém vai pagar por 170 uma coisa que está sendo vendida no mercado por 150. Então, se as ações estão mais baratas no mercado, a sua opção perde valor, ela vira POC, né? E aí você perde o dinheiro que você investiu naquelas opções. Bom, vamos ver o caso da put, né? Então, a direção é de queda, que era de alta, o detentor da put espera que o mercado caia. E aqui o raciocínio inverso desse. Essa região significa o valor que eu paguei na put, né? E aí, quanto mais o ativo cair, maior é o meu lucro, né? Se eu tenho o direito de vender as ações da Apple por 170, e aí ela vem para 160, ela vem para 150 ou para 140, eu continuo tendo o direito de vender a 170. Então, por isso que o meu lucro é ilimitado aqui, também para baixa. Quanto mais as ações da Apple cair, mais a minha put vai se valorizar. Bom, e aqui nós vamos passar por um exemplo. Então, eu escolhi as ações da ExxonMobil e eu vou simular uma compra de call nas seguintes características. Então, o meu ativo objeto é a ação da ExxonMobil, que tem o código XOM, e ela estava sendo cotada a 81,21. O strike que eu escolhi é 82,50. Então eu tenho uma opção do tipo call e que eu tenho o direito de comprar ações da ExxonMobil a 82,50. Por quanto tempo? Por 29 dias. Quanto que era o prêmio? Isso eu puxei direto na plataforma do Saxo. Era 69 centavos. O estilo é americana. E aqui eu fiz um exemplo para uma quantidade de 1.000. E aí o que ocorre se a Exxon subir para 85? Então ela estava 81,21 aqui. Eu tenho o direito de comprar a 82,50 e ela subiu para 85. Então vamos ver o que acontece aqui. Quanto que eu investi? Eu comprei 1.000 a 69 centavos. Então eu investi $690. E aí ela estava sendo cotada aqui a 81,21. Meu strike era
82,50. Então eu tinha o direito de comprar ela a 82,50, né? Eu tenho, né, o direito de comprar. E ela chegou a 85. Vocês conseguem visualizar que aqui eu tenho um lucro garantido nessa operação? Se a ação está custando 85 e eu posso comprar ela por 82,50, esse meu contrato de opção ele já me dá um direito a um lucro de 2,50, porque as ações já subiram, né? Então, o meu contrato de opção, quando as ações da Exxon estiverem a 85, ela já dá esse direito a esse lucro. Isso significa que as opções precisam estar valendo, no mínimo, essa diferença aqui de lucro. Certo? Que é o que ela vale. Se eu tenho uma opção que me dá o direito de comprar 82,50 e o ativo está custando 85, eu tenho um lucro de 2,50 aqui garantido. Então, as opções aqui, 1.000 opções, vão estar valendo aqui, depois da alta, $2.500. Antes da alta, quando a ação custava 81,21, ela valia 69 centavos, porque ninguém sabia se a ação ia subir ou se ela cair, para onde que ia. Mas agora que ela já subiu, todo mundo já sabe quanto que vale essa opção. E essa opção vale no mínimo $2.500. E analisando esse movimento aqui, com o ativo custando $85, a opção terá de custar no mínimo $2,50. E aí, esse mínimo aqui é porque ela pode valer mais que $2,50. E aí a gente vai ver isso vai entrar no mérito da precificação, que nós vamos falar na próxima aula. Mas vejam, por que as pessoas falam que opções são tão voláteis? Porque o ativo aqui, a ação da ExxonMobil, subiu 4,67%. E a opção saiu de 69 centavos e veio para 2,50. Se valorizou 262%, 0,32. Por isso que ele é um ativo alavancado. Por isso que você consegue ter ganhos significativos com opções. Né? Porque você tem um movimento mais modesto do ativo objeto e um movimento mais agressivo aqui da opção. Bom, aqui está a ExxonMobil. Revisando a operação, então o que ocorre se a Exxon subir para 85? Estou repetindo bastante, que é para fixar o conceito, né? Então o comprador possui o direito de comprar as ações da Exxon por 82,50, ou seja, temos um lucro garantido de 2,50. Nesse sentido, o preço da call terá de valer no mínimo 2,50. Agora, o detentor da call precisa comprar as ações da Exxon? Ele precisa obrigatoriamente comprar? Não necessariamente. Porque caso ele tenha interesse apenas no lucro financeiro, ele pode simplesmente vender as opções por 2,50, que anteriormente ele havia comprado por 69. Então, se o investidor ele não está olhando para a ação da Exxon, né? Ele não quer ter aquela ação na carteira, ele só está especulando, ele só comprou uma call, né, vendo o movimento de alta da Exxon, ele quer absorver o lucro da opção. Ele não precisa exercer o direito dele. Ele não precisa ir lá e comprar a ação da ExxonMobil. Ele pode simplesmente vender as opções, vender o direito que ele tem, né? E aqui, fazendo a conta, né, de 2,50 para 69, lucro de 1,81, que representa os 262% de rentabilidade, né? Esse foi o primeiro exemplo. Agora vamos fazer o mesmo em relação a put. Então, um exemplo de Nike, né? Vamos comprar uma put de Nike nas seguintes especificações. Meu ativo objeto é a Nike, cotada a 56,62.
o tipo da opção é uma put e o strike que eu escolhi é 55. Então, ela está cotada a 56,62. Eu quero ter o direito de vender ela a 55. E aqui, nós não vamos entrar no mérito de se eu tenho ou não a ação para vender, né? Aqui nós vamos analisar apenas a opção. Então, você pode vender o ativo, né, ou não. Mas eu tenho direito de venda sobre ativo. Eu posso vender esse ativo aqui, a Nike. O vencimento também é para 29 dias. Quanto que ela estava sendo cotada? 66 centavos. Ela é do estilo americana. E, novamente, eu vou comprar 1.000 opções. E o que acontece se a Nike cair para 50? Então, ela era cotada em 56,62. Eu tenho o direito de vender ela a 55. E aí, ela vai cair, né, para 50. A quantia que eu investi foi $660, prêmio pago. E aqui está a queda das ações da Nike. Meu strike era 55, é 55, né? E elas chegaram até o valor de 50. Então, utilizando o mesmo raciocínio da call. Essa diferença aqui entre o meu strike, entre o direito que eu tenho aqui de venda para o preço que ela está sendo cotada, é o lucro que eu tenho, é o lucro mínimo, né, que eu tenho aqui o lucro garantido que eu tenho nessa operação. Ora, se ela é cotada a $50, eu tenho o direito de vender a 55, essa diferença aqui me representa $5. Então, essa put precisa estar valendo no mínimo $5, né? E então o valor após a baixa das ações desse meu contrato aqui, que antes era de 660, agora é de $5.000. Então, novamente, aqui, ó, nesse ponto aqui, no começo da operação, quando ela custava 56,62, ninguém sabia se essa ação ia subir, se ela ia cair, para onde que ela ia, né? Então, as opções eram baratas. As pessoas não tinham uma perspectiva ali, né? E elas começaram a cair. E aí minha put começa a se valorizar. Analisando o ativo, com o ativo custando $50, a opção terá de custar no mínimo $5. E assim temos o ativo objeto, queda de 11,7%. Então as ações da Nike caíram 11,7%. E o que acontece com a minha opção? Se valoriza 657,58%. Né? Essa aqui era uma confusão que nós fazemos no começo de estudo de opções, porque o raciocínio para call é um, e aí o para put ele é invertido, e às vezes algumas pessoas confundem, por exemplo, achando que o preço da put teria que se desvalorizar, porque a ação tem que cair. Não. O raciocínio aqui é o seguinte: o ativo objeto tem que cair bastante, e aí a put vai se valorizar. Ela vai subir bastante de valor. E novamente, você vai ter o direito de vender a 55 uma coisa que está custando 50 no mercado. Né? Você pode vender a 55, recomprar por 50, colocou 5 no bolso, né? E continua com as ações. Mas novamente, vamos ver se eu preciso exercer esse direito. Aqui é a Nike. Revisando a operação, o que ocorre se a Nike cair para 50? O detentor da put possui o direito de vender as ações por 55. Ou seja, temos um lucro garantido de 5, porque elas estão custando 50 no mercado.
Nesse sentido, o preço da put deverá custar no mínimo $5. Agora, o comprador, o detentor da put aqui, né, o detentor da put, precisa realmente vender as ações da Nike? Não necessariamente, novamente. Caso ele tenha interesse apenas nos lucros financeiros, né, você pode simplesmente vender as opções por $5, que anteriormente ele havia comprado por 66. E aí um lucro de $4,34, que representa 657,58% de lucro, de rentabilidade naquela operação. Bom, e agora eu vou mostrar essas opções na plataforma Saxo Trader Go. Aqui, começando com a Exxon. E sempre que vocês forem buscar um ativo, uma opção, né? Perdão, um derivativo, vocês precisam buscar pela opção que está sendo negociada em Chicago, né? Então, veja, aqui nós vamos ter a ação da ExxonMobil, né? Que é o ativo objeto. E aqui eu tenho ExxonMobil também Corporation, ele tem um Ozinho e ele tem 2 pontos XCBF. Isso é a Bolsa de Chicago, né? Aqui é a Bolsa de Nova York, onde são negociados os ativos objetos. Cliquei sem querer. E aqui, né, é a Bolsa de Chicago. Inclusive tem um nomezinho diferente aqui, Options Price Reporting Authority. E aqui é New York Stock Exchange. Então sempre as opções vão estar negociadas em 2 pontos XCBF, com um Ozinho. Clico nela e a boleta que me abre já é diferente. Aqui é o tipo de ordem, né? Se eu vou enviar uma ordem a mercado, se eu vou enviar uma ordem num preço determinado. O vencimento, se ela é uma call, se ela é uma put. Aqui a duração da minha ordem. O strike, a quantidade e o preço que eu vou enviar. Então, no exemplo que eu tinha colocado, a opção era para 29 dias. E o strike era 82,50. Então aqui, esse aqui era o strike, 82,50. Uma call para 29 dias. E ó, agora ela já está mais barata, porque as ações da ExxonMobil estão caindo, né? Então, do dia que eu peguei, ela estava um pouquinho mais cara. E aqui na quantidade, também tem um fator muito importante. Esse número aqui representam 100 opções. Aqui na quantidade de opções é o número de lotes, né? Então, se eu quero comprar 1000 opções, eu coloco 10. Se eu quero comprar 500, vou colocar 5, né? E aqui eu já configurei aquela minha opção da ExxonMobil. Eu posso vir aqui, comprar, eu já tenho esse direito por 29 dias. Se as ações da Exxon continuarem subindo, eu continuo aproveitando desse movimento de alta, né? Continuo com esse direito. E aí posso ou não exercer esse direito. Bom, e aqui o restante das informações. Então, o custo que eu vou ter nessa operação, o prêmio que eu vou despender nessa operação, a data do vencimento, que é 15 de dezembro. Juro em aberto é a quantidade de contratos que estão abertos. Então, tem 10.991 lotes. E aí o método de exercício americano, né, que nós falamos no começo da apresentação. E aí você compra esse ativo por aqui. No caso da put, vou pegar o exemplo da Nike. Então, novamente, eu vou passar pelos ativos da Nike. Então, aqui nós temos a Nike Ação.
Aqui também a Nike ação negociada na Alemanha. E aqui eu tenho a opção Chicago novamente, tá vendo? Me abre a boleta da Nike. O prazo meu de vencimento era 29. O meu strike 55. E aqui eu queria ter o direito de vender. Eu quero comprar uma put. Pronto, e ela está custando 45 centavos. Então, ela perdeu um pouco de valor. E aqui, como a put é o raciocínio inverso, as ações da Nike estão subindo, né? Para a put ter perdido de valor. Se elas estivessem caindo, ela teria se valorizado. Porque no meu exemplo, ela estava custando 66 centavos. E agora está 45. Então, eu tenho minha boleta configurada e eu venho, clico em comprar. Aqui novamente, estilo americano, custo, prêmio, né? Só para conferir, né? A alta das ações da Nike. A ExxonMobil está caindo, né? Como a gente havia falado. E a Nike aqui em Nova York subindo. Por isso que as puts se desvalorizaram um pouco. Bom, então concluímos aqui a primeira parte sobre opções, né? É a primeira aula de mercado de derivativos. Foi uma parte mais conceitual, mais introdutória. Na semana que vem vamos falar sobre precificação de opções. Vamos falar sobre fator tempos, como é que ela vira pó, por que ela vira pó, fator volatilidade e como montar uma trava em opção. Aqui nosso endereço, nosso site, e-mail. Se tiver alguma crítica, sugestão, alguma dúvida, por gentileza nos encaminhe um e-mail, que será um prazer atender. E muito obrigado pela presença. Um forte abraço e até logo.